Revista Espírita, 1859. Jornal de Estudos Psicológicos, volume 2, abril de 1859, número 4, parte B. Fraudes espíritas. Aqueles que não admitem a realidade das manifestações físicas geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. Alegam que os prestidigitadores hábeis fazem coisas que parecem prodigiosas, se não lhe conhecemos os segredos. Daí concluem que os médiuns não passam de escamoteadores. Já refutamos este argumento ou antes esta opinião anotadamente nos artigos sobre o Sr. Home e nos números da Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Acrescentaremos apenas algumas palavras antes de tratar de assunto mais sério. Pelo fato de haver charlatães que vendem drogas na praça pública, pelo fato de também haver médicos que, mesmo não indo à praça pública, abusam da confiança, segue-se que todos os médicos são charlatães e que a classe é atingida em sua reputação? Pelo fato de haver criaturas que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os negociantes de vinho são falsificadores e que não mais existe vinho puro? Abusa-se de tudo mesmo das coisas mais respeitáveis e pode-se dizer até que a fraude tem o seu gênio. Mas a fraude tem sempre um objetivo, um interesse material qualquer. E onde nada se pode ganhar, não existe nenhum interesse em enganar. Assim dissemos em nosso número anterior, a propósito dos médiuns mercenários, que a melhor de todas as garantias e um desinteresse absoluto. Dir-se-á que essa garantia não é única, porque em matéria de prestidigitação há amadores muito hábeis que visam apenas a distrair a sociedade e não o fazem por dever de ofício. Não poderia ocorrer o mesmo com os médiuns? Sem dúvida que é possível por uns momentos a gente se divertir, divertindo os outros. Mas, para passar nisto horas a fio, durante semanas, meses e anos, foram necessário estar possuído do demônio da mistificação. E o primeiro mistificado seria o mistificador. Desnecessário repetir aqui tudo o que já foi dito relativamente à possível boa-fé dos médiuns e dos assistentes, quanto a serem joguetes de uma ilusão e de uma fascinação. A isto já respondemos inúmeras vezes, bem como a todas as outras objeções sobre o assunto, pelo que remetemos o leitor à nossa instrução prática sobre manifestações e aos nossos anteriores artigos na Revista Espírita. O nosso objetivo não é convencer incrédulos. Se não se convencem pelos fatos, menos o fariam pelo raciocínio. Seria perdermos o nosso tempo. Dirigimo-nos, pelo contrário, aos adeptos, a fim de os prevenir contra os subterfúgios de que poderiam ser vítimas por parte de criaturas interessadas, por um motivo qualquer, em simular certos fenômenos. Dizemos certos fenômenos porque alguns há que desafiam evidentemente toda habilidade de prestidigitação, como, principalmente, o movimento de objetos sem contato, a suspensão de corpos pesados no espaço, os golpes dados em diversas direções, as aparições, etc. Mas, até mesmo para alguns destes fenômenos, e até certo ponto, seria ainda possível a simulação, tal o progresso feito pela arte da imitação. O que é necessário fazer em semelhantes casos é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, levar em consideração o caráter e a condição das pessoas, o objetivo e o interesse que poderiam ter em enganar,
Eis o melhor de todos os controles, porque há circunstâncias tais que afastam qualquer motivo de suspeita. Assim, estabelecemos como princípio que é preciso desconfiar de todos quantos fizessem desses fenômenos um espetáculo, um objeto de curiosidade ou um divertimento, ou que dos mesmos tirassem qualquer proveito, por menor que fosse, gabando-se de os produzir à vontade e a qualquer propósito. Nunca seria demasiado repetir que as inteligências ocultas que se manifestam têm as suas suscetibilidades e querem provar-nos que também possuem livre-arbítrio e não se submetem aos nossos caprichos. De todos os fenômenos físicos, um dos mais comuns é o dos golpes internos, vibrados na própria substância da madeira, com ou sem movimento da mesa ou de qualquer outro objeto que utilizamos. Ora, este efeito é um dos mais fáceis de imitar, e como é também um dos mais frequentemente produzidos, parece útil revelar uma pequena astúcia com a qual podemos ser logrados. Basta colocar as mãos abertas sobre a mesa, suficientemente próximas para que as unhas dos polegares se apoiem fortemente uma na outra. Então, por um movimento muscular absolutamente imperceptível, faz-se estalar as unhas com um ruído seco, muito parecido com o da tipologia interna. Este ruído repercute na madeira e produz uma ilusão completa. Nada mais fácil do que fazer ouvir tantos golpes quanto se queira, uma batida de tambor, etc. Responder a certas perguntas pelo sim, pelo não, conforme os números ou ainda pela indicação das letras do alfabeto. Uma vez prevenidos, o meio de reconhecermos a fraude é muito simples. Não será mais possível se as mãos ficarem afastadas uma da outra e se nos certificarmos de que nenhum contato poderá produzir o ruído. Assim, chamamos a atenção das pessoas de boa-fé para esse pequeno estratagema, bem como para outros, que é a característica de mudar de lugar e de timbre à vontade, o que não ocorre quando produzidos pelo meio mencionado, ou por qualquer outro semelhante. Eles saem da mesa e vão produzir-se num móvel qualquer que ninguém toca e respondem a perguntas imprevistas. Novamente, chamamos a atenção das pessoas de boa-fé para esse estratagema, bem como para outros que pudessem descobrir, a fim de os denunciar sem cerimônia. A possibilidade de fraude e de imitação não impede a realidade dos fatos e o espiritismo só terá a ganhar com o desmascaramento dos impostores. Se alguém nos disser: eu vi tal fenômeno, mas havia fraude, responderemos que é possível. Chegamos a ver pseudo-sonâmbulos que simulavam o sonambulismo com muita habilidade. Isto, entretanto, não impede que o sonambulismo seja um fato. Todo mundo já viu negociantes venderem algodão por seda, o que não impede que haja verdadeiros tecidos de seda. É necessário examinar todas as circunstâncias e verificar se a dúvida tem fundamento. Mas nisto, como em tudo mais, é preciso ser perito. Ora, nós não poderíamos aceitar como juiz de uma questão alguém que nada soubesse dela. O mesmo diremos dos médiuns psicógrafos. Em geral, se pensa que os médiuns mecânicos oferecem mais garantias, não só para a independência das ideias, como contra o embuste. Mas isto é um erro. A fraude insinua-se por toda parte. Sabemos com que habilidade é possível dirigir a cesta e a prancheta que escrevem, ou, a miúde, lhes dar a aparência de movimentos espontâneos. O que levanta todas as dúvidas
são os pensamentos expressos, quer venham do médium mecânico, intuitivo, auditivo, falante ou vidente. Há comunicações que de tal modo exorbitam das ideias, dos conhecimentos e mesmo do alcance intelectual do médium, que seria necessário nos enganarmos redondamente a fim de lhes dar crédito. Reconhecemos no charlatanismo uma grande habilidade e enormes recursos, mas ainda não lhe reconhecemos o dom de dar saber ao ignorante ou talento a quem não o tenha. Problema moral: os canibais. Um dos nossos assinantes dirigiu-nos a seguinte pergunta, rogando-nos a solução pelos espíritos que nos assistem, se ainda não a tivermos. Depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, os espíritos errantes desejam e pedem a Deus a reencarnação como meio de progresso espiritual. Escolhem as provas e, usando o livre-arbítrio, preferem aquelas que se lhe afiguram mais apropriadas a esse progresso no mundo onde a reencarnação lhes é permitida. Ora, durante sua vida errante, empregada em instruir-se, conforme eles mesmos nos dizem, ficam sabendo quais as nações que mais lhe convêm a fim de atingirem o fim visado. Vêem populações ferozes, antropófagas, e têm a certeza de que nelas encarnado se tornarão ferozes comedores de carne humana. Certamente não será neste meio que hão de realizar o progresso espiritual. Seus instintos brutais apenas terão adquirido mais consistência pela força do hábito. Então, seu objetivo terá falhado se tiverem escolhido este ou aquele povo. Dá-se o mesmo com certas posições sociais. Entre estas, por certo, há as que apresentam invencíveis obstáculos ao progresso espiritual. Citarei apenas os magarefes, nos matadouros, os carrascos, etc. Dizem que tais criaturas são necessárias, umas porque não podemos passar sem alimentação animal, outras porque é preciso executar as sentenças judiciais exigidas pela nossa organização social. Não é menos certo que, reencarnado no corpo de um menino destinado a abraçar uma ou outra destas profissões, deve o espírito saber que toma um caminho errado e que voluntariamente se priva dos meios que o podem conduzir à perfeição. Não poderia acontecer, com a permissão de Deus, que nenhum espírito quisesse esses gêneros de vida, e então, qual a necessidade dessas profissões em nosso estado social? A resposta a esta questão decorre de todos os ensinos que nos têm sido dados. Podemos, portanto, respondê-la sem ter que submetê-la novamente aos espíritos. É evidente que um espírito já adiantado, como por exemplo a de um europeu esclarecido, não poderá escolher como meio de progresso uma existência selvagem. Em vez de avançar, retrogradaria. Sabemos, entretanto, que os próprios antropófagos não se encontram no último degrau da escala e que há mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia na Terra. Esses espíritos são ainda inferiores aos mais atrasados do nosso mundo. É para eles um progresso, portanto, encarnar entre os nossos selvagens. Se não visam a um ponto mais alto, é que a sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. Só gradativamente pode o espírito progredir. Deve passar sucessivamente por todos os graus, de modo que cada passo à frente seja uma base para assentar um novo progresso. Ele não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização, assim como o estudante não pode passar
sem transições, do ABC à retórica. É nisso que vemos uma das necessidades da reencarnação, que está realmente de acordo com a justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de seres que morrem no último estado de depravação se não tivessem meios de atingir a superioridade? Por que os teria Deus deserdado dos favores concedidos aos outros homens? Repetimo-lo, por ser ponto essencial, em razão da sua curta inteligência, só compreende o que é melhor do seu ponto de vista em estreitos limites. Há, entretanto, alguns que se transviam por quererem subir muito alto e que nos dão o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização. Voltando ao meio dos canibais, ainda lucrarão. Estas considerações também se aplicam às profissões de que fala o nosso correspondente. Elas oferecem evidente superioridade relativa para certos espíritos, e é neste sentido que devemos conceber a escolha por eles feita. Pela mesma razão, elas podem ser escolhidas como expiação ou como missão, porque nenhuma existe na qual não se possa receber o bem e progredir pela própria maneira de a exercer. Quanto à pergunta sobre o que seria dessas profissões caso nenhum espírito as quisesse exercer, está respondida pelos fatos. Desde que os espíritos que alimentam vêm de mais baixo e não para temer o desemprego. Quando o progresso social permitir a supressão do ofício de carrasco, desaparecerá o lugar, mas não os candidatos. Eles irão apresentar-se entre outros povos ou entre outros mundos menos adiantados. A indústria, comunicação espontânea do médium escrevente Sr. Cross, lida na Seção da Sociedade a 21 de janeiro de 1859. As empresas que vemos surgir diariamente são atos providenciais e o desenvolvimento de germes depositados pelos séculos. A humanidade e o planeta por ela habitado têm uma mesma existência de fases encadeadas e correspondentes. Logo que se acalmam as grandes convulsões da natureza e que passa a febre que propelia as guerras de extermínio, brilha a filosofia, desaparece a escravidão e florescem as ciências e as artes. A perfeição divina pode resumir-se no belo e no útil. E se Deus fez o homem à sua imagem, é porque desejava que ele vivesse de sua inteligência, como ele próprio vive no seio dos esplendores da criação. Os empreendimentos que Deus abençoa, sejam quais forem as suas proporções, são os que correspondem aos seus desígnios, trazendo seu concurso à obra coletiva, cuja lei está escrita no universo. O belo e o útil, a arte, filha do repouso e da inspiração, é o belo. A indústria, filha da ciência e do trabalho, é o útil. Observação. Esta comunicação é mais ou menos a iniciação do médium, que acaba de desenvolver-se com admirável rapidez, e é de convir que, como experiência, esta é promissora. Desde a primeira sessão, ele escreveu de um jacto 4 páginas que nada ficam a dever ao que se acaba de ler pela profundeza dos pensamentos, o que nele denota uma admirável aptidão para servir de intermediário a todos os espíritos para comunicações particulares. Aliás, necessitamos de mais estudos neste particular, porque nem a todos é dada uma tal flexibilidade. Conhecemos médiuns que não podem servir de intermediário senão a determinados espíritos e para uma certa ordem de ideias. Depois de escrita esta nota, chegamos a constatar o progresso do médium
cuja faculdade oferece características especiais e dignas de maior atenção do observador. Palestras familiares de além-túmulo. Benvenuto Cellini. Sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 11 de março de 1859. 1. Evocação. Interrogai, estou pronto. Podeis vos demorar como quiserdes, pois tenho tempo para vos dar. 2. Lembrai-vos da existência de que passastes na Terra no século XVI, entre 1500 e 1570? Sim, sim. 3. Atualmente, qual a vossa situação como espírito? Vivi em vários outros mundos e estou muito satisfeito com a posição que hoje ocupo. Não é um cimo, mas estou progredindo. 4. Tivestes outras existências corporais na Terra depois daquela que conhecemos? Corporais, sim. Na Terra, não. 5. Quanto tempo ficaste errante? Não posso calcular. Alguns anos. 6. Quais as vossas ocupações neste estado errante? Trabalhava pelo meu aperfeiçoamento. 7. Voltaste algumas vezes à Terra? Poucas. 8. Assististe ao drama em que figurais, que pensais dele? Fui vê-lo várias vezes. Fiquei satisfeito como Cellini, mas pouco como espírito que havia progredido. 9. Antes da existência que conhecemos, tivestes outras na Terra? Não, nenhuma. 10. Poderíeis dizer o que éreis em vossa precedente existência? Minhas ocupações eram muito diferentes da que tive na Terra. 11. Que mundo habitais? Não o conheceis e não o vedes. 12. Poderíeis dar-nos a sua descrição do ponto de vista físico e do moral? Sim, facilmente. Meus caros amigos, do ponto de vista físico, satisfez-me a sua beleza plástica. Ali nada choca a vista. Todas as linhas se harmonizam perfeitamente. A mímica é o meio de expressão permanente. Os perfumes nos rodeiam e não temos nada a desejar para o nosso bem-estar físico, porque as necessidades pouco numerosas a que estamos sujeitos logo são satisfeitas. Do ponto de vista moral, a perfeição é menor, pois ali ainda podemos ver-se consciências perturbadas e espíritos dedicados ao mal. Não será a perfeição, longe disso, mas, como já disse, é o caminho, e todos esperamos um dia alcançá-la. 13. Quais as vossas ocupações no mundo que habitais? Trabalhamos as artes. Sou artista. 14. Em vossas memórias contais uma cena de feitiçaria e de endemoniamento que se teria passado no Coliseu em Roma e na qual tereis tomado parte. Recordai-vos? Sim, muita clareza. 15. Se a lêssemos, a leitura avivaria a vossa lembrança? Sim, dar-me-ia a noção. Fez-se então a leitura do seguinte trecho. Em meio a essa vida estranha que eu me liguei a um sacerdote siciliano de espírito muito fino e profundamente versado nas letras gregas e latinas. Um dia, nossa conversa caiu sobre necromancia,
e eu lhe disse que durante toda a minha vida tinha desejado ardentemente ver e aprender algo dessa arte. Para abordar semelhante empresa, é necessário ter uma alma firme e intrépida, respondeu o sacerdote. Uma noite, entretanto, o padre fez os seus preparativos e me disse que procurasse um dos dois companheiros. Convidou um homem de Pistoia, que também se ocupava de necromancia, e dirigimo-nos ao Coliseu. Aí, o padre vestiu-se à maneira dos necromantes, depois começou a riscar círculos no chão, acompanhando isto com as mais belas cerimônias que se possam imaginar. Havia trazido perfumes preciosos, drogas fétidas e fogo. Quando tudo estava em ordem, ele fez uma abertura no círculo e ali nos introduziu, um a um, levando-nos pela mão. Depois, distribuiu os papéis. Pôs o talismã nas mãos de seu amigo necromante. Encarregou os outros da vigilância do fogo e dos perfumes. Depois do que começou as conjurações. Esta cerimônia durou mais de 1h30. O Coliseu encheu-se de legiões de espíritos infernais. Quando o padre viu que eram bastante numerosos, voltou-se para mim, que cuidava dos perfumes, e disse: Benvenuto, pede-lhes alguma coisa. Respondi desejar que eles me reunissem a minha siciliana Angélica. Não obstante nenhuma resposta tivéssemos naquela noite, fiquei encantado com o que tinha visto. O necromante me disse que era necessário voltar uma segunda vez e que eu obteria tudo quanto quisesse, desde que trouxesse um rapazinho ainda virgem. Escolhi um dos meus aprendizes e trouxe ainda 2 dos meus amigos. Ele pôs-me nas mãos o talismã, mandando que o voltasse para a direção que me fosse indicada. Meu aprendiz ficou colocado debaixo do talismã. O necromante começou suas terríveis evocações. Chamou pelo nome uma porção de chefes de legiões infernais e lhes deu ordens em hebraico, em grego e em latim, em nome do Deus iniciado, vivo e eterno. Em breve, o Coliseu encheu-se de uma quantidade de demônios 100 vezes maior que da primeira vez. A conselho do necromante, pedi novamente para me encontrar com Angélica. Ele voltou-se para mim e me disse: Não os ouviste anunciar que em 1 mês estarias com ela? E pediu-me que tivesse firmeza, porque havia ainda 1000 legiões que não tinham sido chamadas, acrescentando que estas eram mais perigosas e que, de vez que haviam respondido ao meu pedido, era necessário tratá-las com brandura e despedi-las tranquilamente. Por outro lado, o menino exclamava com espanto que percebia milhares de homens terríveis que nos ameaçavam, e 4 enormes gigantes, armados dos pés à cabeça, que pareciam querer penetrar em nosso círculo. Entre mentes, a tremer de medo, o necromante tentava conjurá-los, ensaiando a mais doce entonação de voz. O menino mergulhava a cabeça entre os joelhos e gritava: Eu quero morrer assim, estamos mortos. Então eu lhe disse: Estas criaturas estão todas abaixo de nós. Aquilo que vês não passa de fumo e sombra. Levanta, pois, os teus olhos. Apenas me havia obedecido, exclamou. Todo o Coliseu está em chamas e o fogo vem sobre nós. O necromante mandou que fosse queimada Assa fétida. Agnolo, encarregado dos perfumes, estava semi-morto de pavor. O ruído e o mau cheiro fizeram o menino levantar a cabeça. Ouvindo o meu riso,
animou-se um pouco e disse que os demônios começavam a retirada. Ficamos assim até o momento em que soaram as matinas. Disse-nos o menino que apenas avistava alguns demônios e a grande distância. Por fim, quando o necromante concluiu o cerimonial e tirou os paramentos, saímos do círculo. Enquanto marchávamos para casa pela via de Banshee, ele garantia que 2 demônios faziam piruetas à nossa frente, ora correndo entre os telhados, ora pelo chão. O necromante jurava que, desde que havia posto o pé num círculo mágico, jamais lhe havia acontecido algo tão extraordinário. Depois, tentou convencer-nos a me dedicar com ele a um livro que nos deveria produzir riquezas incalculáveis e nos dar os meios de obrigar os demônios a indicar-nos os lugares onde estão ocultos os tesouros que a terra guarda em seu seio. Depois de diferentes relatos mais ou menos ligados ao que precede, conta Benvenuto como, ao cabo de 30 dias, ou seja, no prazo fixado pelos demônios, ele encontrou sua Angélica. 16. Podereis dizer o que existe de verídico nesta cena? O necromante era um charlatão. Eu era um romancista e Angélica era minha amante. 17. Reviste o vosso protetor Francisco I? Certamente, ele reviu muitos outros que não foram seus protegidos. Como julgáveis em vida e como julgais agora? Direi como julgava, como um príncipe, e como tal ensanguecido por sua educação e pelos que o cercavam. 19. E agora, que dizeis? Ele progrediu. 20. Ele protegia os artistas por um sincero amor às artes? Sim, mas também por prazer e por vaidade. 21. Onde se acha ele atualmente? Vive. 22. Na terra? Não. 23. Se o evocássemos agora, ele poderia vir e conversar conosco? Sim, mas não forceis os espíritos dessa maneira. Vossas evocações devem ser preparadas com muita antecedência. Então, pouco tereis que perguntar aos espíritos. Deste modo, vos arriscais muito menos a ser desenganados, porque às vezes isto se dá. São Luís, 24. A São Luís. Podereis fazer com que 2 espíritos viessem conversar? Sim. Nesse caso, seria útil ter 2 médios? Sim, é necessário. Nota. O diálogo em questão foi mantido em outra sessão. Publicá-lo-emos no próximo número. 25. A Celine. Qual a origem da vossa vocação para a arte? Seria devido a um especial desenvolvimento anterior? Sim, durante muito tempo fui atraído pela poesia e pela beleza da linguagem. Na Terra, aprendi-me a beleza como reprodução. Hoje me ocupo da beleza como invenção. 26. Tinhais também habilidade militar, pois o Papa Clemente VII vos confiou a defesa do castelo de Santo Ângelo. Entretanto, o vosso talento de artista não vos devia dar mais uma aptidão para a guerra. Tinha talento e sabia aplicá-lo. Em tudo é necessário discernimento, sobretudo na arte militar de então. 27. Podereis dar alguns conselhos aos artistas que buscam seguir as vossas pegadas? Sim, dir-lhe-ei apenas que, mais do que o fazem e mais do que o fiz,
Busquem a pureza e a verdadeira beleza. Eles me compreenderão. 28. A beleza não é relativa e convencional? O europeu julga-se mais belo que o negro, e este mais belo que o branco. Se há uma beleza absoluta, qual o tipo? Podeis dar a vossa opinião a respeito? Com prazer. Não quis aludir a uma beleza convencional. Ao contrário, a beleza está em toda parte, como um reflexo do espírito sobre o corpo, e não apenas como a forma corpórea. Como dissestes, um negro pode ser belo de uma beleza apreciada por seus semelhantes. É verdade. Do mesmo modo, vossa beleza terrena é deformidade para o céu. Assim como para vós, brancos, o belo negro quase que vos afigura disforme. Para o artista, o belo é a vida, o sentimento que sabe dar à obra. Com isto, dará beleza às coisas mais vulgares. 29. Poderíeis guiar um médium na execução de modelagem, assim como Bernard de Palissy em relação aos desenhos? Sim. 30. Poderíeis levar o médium de quem vos servis no momento a fazer alguma coisa? Como os outros, mas preferiria um artista que conhecesse os truques da arte. Observação. Prova a experiência que a aptidão de um médium pura, tal ou qual gênero de produção, depende da flexibilidade que apresenta ao espírito, a abstração feita do seu talento. O conhecimento do ofício e dos meios materiais de execução não constituem o talento, mas compreensível que, dirigido o médium encontre o espírito menos dificuldade mecânica a vencer. Entretanto, vêem-se médiuns que fazem coisas admiráveis, embora lhes faltem as primeiras noções, como no caso dos desenhos, da poesia, das gravuras, da música, etc. Mas então é que existe neles uma aptidão inata, sem dúvida devida a um desenvolvimento anterior, do qual apenas conservavam a intuição. 31. Podereis dirigir a senhora A.S. aqui presente, e que é artista, mas que jamais conseguiu produzir algo como médium? Se ela tiver vontade, experimentarei. 32. A senhora A.S. Quando queres começar? Quando quiseres, a partir de amanhã. 33. Como, porém, saberei que a inspiração virá de ti? A convicção vem com as provas. Deixai-a vir lentamente. 34. Por que não tenho tido êxito até este momento? Pouca persistência e falta de boa vontade por parte do espírito a quem solicitas. 35. Agradeço-te pela assistência que me prometes. Adeus, até a vista, companheira de trabalho. Nota: a senhora A.S. pôs-se à obra, mas ainda ignoramos quais os resultados.